Amém. Mesmo assentados, meus irmãos, vamos orar. Deus, usa a vida do teu servo, Pai amado, hoje, nesse culto, Pai amado, de ensino, que o Senhor possa ser canal de bênção para as nossas vidas, usando aqui o teu vaso, Pai amado, um vaso para a honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Queria que vocês abrissem a palavra em Gênesis 39. O nosso tema para 2019 é frutificando onde Deus nos plantou. E Deus me deu essa palavra falando de José. Vamos ler José na casa de Potifar. Começa assim no versículo 1. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos deles, e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, e o entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa dos egípcios por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia o que estava com eles, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ele intasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas certo dia ele entrou na casa para atender aos seus deveres, e ninguém da casa estava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas suas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a sua capa em suas mãos e fugia para fora, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantaria a voz e gritava, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar, mas levando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe dizia: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade,
e lhe concedeu graças aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem coordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Então, nós estamos, o tema para esse ano de 2019 é frutificando, onde Deus nos plantou. E como Deus, Ele é o nosso jardineiro, Ele sabe o melhor, a melhor planta que se identifica, que frutifica. O que Deus faz? Ele vai, Ele prepara o solo, Ele ara, Ele passa o arado, Ele rega, e depois Ele planta. E não cabe à planta questionar: ah, Senhor, eu queria que o Senhor me plantasse num lugar, numa terra mais bonita, num pomar mais bonito, num lugar mais aconchegante. Não, a planta ela não tem com que questionar ao Senhor. Ela tem que, a função da planta é obedecer. A função da planta é frutificar independente do lugar de onde ele foi plantado. Essa é a função. E quando eu estava lendo a história de José, ele sendo levado, e o Senhor, Deus estava com José em todo o tempo, e Potifar, ele viu em José, que José, ele era servo de Deus, e que tudo que José fazia prosperava. O que o Potifar fez? Ele entregou na mão de José, como mordomo. Falou: a partir de hoje você vai cuidar de todos os meus bens, de tudo aquilo que eu possuo, você vai coordenar. E José começou a cuidar. E quando José começou a cuidar dos bens de Potifar, lá no Egípcios, foram abençoados aquela terra. E ele cuidava dos bens, e a terra prosperava tanto na casa dele quanto no campo. E Deus, ele era com José. Deus estava com José todo o tempo. E quando a gente fala em frutificar, falando de nós, como nós estamos com Deus, será que Deus está do nosso lado? Será que Deus está como ele estava com José? Como que está a nossa vida com Deus? Será que Deus está nos plantando nesse lugar? Este lugar que Deus nos plantou, é aqui que nós vamos frutificar. E Deus, Ele quer isso. Ele tem nos preparado para isso. Ele nos plantou para isso. E Ele quer nos usar. E como é que está a nossa vida para com Deus? Será que nós estamos como José, que o que nós formos fazer vai prosperar? Onde nós colocarmos as nossas mãos prosperará? E José, ele cuidou de todos os bens, e onde ele cuidava, tudo prosperava. E nós, o que nós estamos fazendo está prosperando? O que nós estamos fazendo para o reino está prosperando? Não está faltando algo? Não está faltando alguma coisa na nossa vida para que isso venha prosperar? O reino de Deus venha prosperar, a casa de Deus venha prosperar. Porque José, ele prosperava na casa de Potifar. Ele fazia as coisas, e as coisas lá aconteciam. Grandes coisas aconteciam naquela casa, porque Deus era com José. E Deus, se Ele for conosco, grandes coisas vão acontecer nessa casa. Aqui, nesse lugar que nós chamamos casa do Senhor, esse templo. Esta casa onde nós viemos para louvar o nosso Deus, para engrandecer o nosso Deus. Que nós sejamos assim como José, aptos a fazer a vontade de Deus, preparados para fazer a vontade de Deus, para que Deus, Ele venha mesmo nos frutificando neste lugar, para que Deus, Ele venha mesmo, que nós possamos não deixar Ele arar a nossa terra, porque quando nós formos plantados, nós venhamos frutificar, assim como José. E Deus, Ele espera isso de nós. E
e correndo as bênçãos do Senhor diante de José, e aconteceu que a mulher de Potifar, como a palavra fala, José ele era bonito, ele era atraente, né? E a mulher começou a cobiçá-lo, a mulher de Potifar, queria se deitar com ele. Mas ele, como homem frutífero do Senhor, homem servo de Deus, ele não aceitou aquilo que a mulher queria fazer com ele. Ele correu, ele deixou para trás a sua capa. Daí você pode estar pensando assim: ah, mas então agora ele teve a consequência. Mas ele não teve, ele foi um homem frutífero, porque ele foi preso. Não, ele foi um homem frutífero, ele correu do pecado. E muitas vezes nós não corremos do pecado, nós não corremos das nossas transgressões, aquilo que nos leva a pecar. E Deus ele espera de nós isso, que nós venhamos ser como José, que quando nós viemos a errar, nós vamos fugir daquilo que nos atrai, daquilo que nos leva a cair, daquilo que nos leva a pecar. Aí sim Deus ele está nos frutificando. Aí sim Deus está nos alicerçando na terra. Assim Ele está nos preparando, e Ele vem nos regando dia após dia. Se assim nós fizermos, obedecendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, nos entregando mesmo a Ele, de todo o nosso coração. Aí Deus ele vai achar graça em nós, e vai falar que nós somos como José. Eu sou com você, eu sou contigo, porque você é semelhante a José. Você vai prosperar aonde você for, você vai prosperar na casa que você está, você vai frutificar na casa que você está. Grandes coisas vão acontecer nessa casa, porque você está frutificando, porque você está buscando, porque é você que está fazendo. Não é eu falar que o outro não está fazendo, é eu fazer, porque se eu fizer, o outro vai ver eu fazendo e vai querer fazer também. É isso que tem que acontecer em nossas vidas. No nosso meio, no nosso convívio, as pessoas têm que ver em nós algo que veja, que fala assim: nossa, eu quero aquilo que ele tem, eu quero mudar, eu quero ter aquilo que ele tem, eu quero falar como ele fala, eu quero falar de Deus com a autoridade que ele tem. E Deus espera isso de nós, e cabe a nós, é eu, é você, é cada um de nós. Para que nós venhamos frutificar, nós temos que nos entregar a Deus, nós temos que buscar esse Deus, nós temos que deixar as coisas de lado, deixar os nossos tempos, as coisas que nos tiram da presença de Deus. São tantas coisas que muitas vezes nos afastam de Deus, mas Deus espera de nós a frutificação. E eu sei que esse ano de 2019, Deus ele tem coisas para fazer na nossa vida, se assim nós obedecermos a palavra que Ele tem para nós. É uma palavra que foi lançada, que é para nós frutificarmos aonde Ele nos plantou. E se nós estamos aqui, Deus nos plantou aqui, e é aqui que Ele quer nos frutificar, é aqui que Ele quer nos usar, é aqui que Ele vai nos capacitar, é aqui que Ele vai nos dar entendimento, é aqui que Ele vai dar-nos sabedoria, através da palavra, através da nossa busca, através da nossa constância, à casa de Deus. Porque se assim nós fizermos, como José era na casa de Potifar, nós viemos à casa de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus, grandes coisas vão acontecer. E nós não vamos entender, porque Deus ele faz coisas além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas se nós fizermos a nossa parte, buscando a Deus, nos entregando a Deus, nos derramando a Deus, nos prostrando diante de Deus, Ele vai fazer. Por isso que José, ele correu, ele deixou a capa, ele correu do pecado, ele correu daquela mulher. E muitas vezes nós não corremos, muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Aí você vai falar: mas era um adultério. Mas se eu pegar um lápis de alguém, é um pecado, eu roubei. Roubar é pecado. Deus não se agrada disso. Olhar a mulher de maneira impura é pecado. E Deus ele quer nos frutificar. E é aqui nessa casa. E Ele tem algo para nós. E hoje Deus ele quer transformar o nosso coração. Hoje Ele quer transformar a nossa vida, o nosso caráter. Deus ele quer transformar o nosso entendimento, a nossa mente. Ele quer que o nosso coração venha se encher do Espírito Santo. Ele quer que nós venhamos estar mesmo
focado naquilo que Ele tem para nós. Que nós possamos ser assim, como José, correr da aparência do mal. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós possamos correr, deixar a capa para trás, deixar o carro para trás, deixar o que for para trás por causa de Deus. É por causa de Deus. Por isso ele foi aqui frutífero, porque ele correu do pecado. Ele correu de se deitar. Ele podia ter pecado? Podia. Porque se ele tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ele ia ser muito mais próspero. Ele ia ser muito mais rico. Ele ia ter muito mais dinheiro. Porque Potifar, ele tinha dinheiro. Mas não, ele preferiu Deus. Ele escolheu Deus. Ele escolheu estar com Deus. Ele preferiu correr e ficar com Deus e ser reconhecido como árvore frutífera. Isso que ele fez. E é assim que Deus espera de nós, que nós venhamos ser reconhecidos como árvore frutífera. Deus espera isso de nós. E continuou que ele foi preso e ficou na casa, e Deus estava com ele, mesmo na prisão. Porque Deus era com ele. Deus estava com ele. No versículo 20 fala que então o Senhor de José o tomou e lançou na prisão, no lugar onde que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graças aos olhos do carcereiro. E daí, meu irmão, Deus era com José. Assim como Potifar viu em José que José era próspero, o Senhor fez com que o carcereiro na prisão visse em José que ele era com Deus, que ele era de Deus, que ele era um homem próspero. E aconteceu que o carcereiro deixou tudo nas mãos de José. Falou: tá aí os presos, agora você vai cuidar deles. Entregou na mão deles. E assim Deus faz com nós. Tem quantas pessoas que estão presas em coisas, em lugares que não edificam, e Deus fala: está com você, é você que vai cuidar deles, é você que vai estar com eles, é vocês que vão livrar eles da prisão. Deus, ele fala isso para nós. Assim como José ficou para cuidar dos presos, Deus fala para nós: quantas pessoas estão presas aí no mundo, quantas pessoas estão presas aí fora. Às vezes o nosso vizinho, na nossa casa, os nossos parentes, quantas pessoas estão presas. E nós, como árvores frutíferas do Senhor, nós temos que falar de Deus para essas pessoas. Nós temos que alcançar essas pessoas. É isso que Deus quer de nós. Ele quer nos usar assim. E Ele nos capacita se nós buscarmos na palavra. E Ele nos capacita se nós nos entregarmos a Ele. E Ele nos dará entendimento, e Ele nos dará sabedoria, se assim nós fizermos. E Deus, Ele espera isso de nós. É de nós. Se nós queremos acabar este ano e começar um ano frutificando, nós temos que deixar tudo que não é de Deus, tudo que não é de Deus para trás. Começar uma vida nova, uma vida debaixo da graça de Deus, uma vida debaixo das mãos de Deus, debaixo das asas de Deus, onde o lugar é seguro, buscando Ele de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. É isso que Deus almeja. Pessoas de caráter, pessoas que falam: não, eu sirvo esse Deus, eu confio nesse Deus, eu faço para esse Deus. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que vão falar de mim. Não importa o que eles vão pensar, que eles vão falar, que eles vão imaginar, que os pensamentos deles vão imaginar de mim. O que importa é o que Deus pensa de mim. O que importa é o que o meu Pai pensa de mim. Porque Ele lá do céu, Ele me vê. Ele conhece o meu coração. Ele sabe o meu interior. Antes mesmo de falar, Ele já sabe o que eu estou pensando. Deus conhece. E se nós não estivermos firmados em Deus, nós vamos cair. E nós vamos falar coisas que não vai agradar a Deus. E nós vamos magoar pessoas. E nós vamos machucar pessoas. Mas se nós, de todo o nosso coração, viermos à casa de Deus, como diz a palavra, vir para frutificar
na casa de Deus, frutificar onde Deus nos plantou. Este lugar é esta casa que Deus nos colocou, foi aqui que Ele me colocou, e é aqui que Ele quer me usar, é aqui que Ele quer te usar, é aqui que Ele vai nos usar, se nós nos entregarmos a Ele, se nós buscarmos a Ele. E Deus, Ele quer fazer isso. E para que esse ano de 2019 seja um ano de frutífero na nossa vida, nós temos que deixar para trás aquilo que nos afastou de Deus durante esse ano. Tantas coisas nos tirou da presença de Deus esse ano de 2018. Foram tantas coisas, festas, aniversários, coisas que não é proibido, meu irmão, não é proibido, mas são coisas que muitas vezes a gente troca por causa de Deus, deixa Deus segundo lado, segundo plano. Nós escolhemos servir primeiro o mundo, depois Deus, sendo que ao contrário, primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas. E a gente inverte, a gente prefere sair, ir em outro lugar, do que estar na casa de Deus. Se você olhar para o lado, quantos irmãos não estão aqui hoje? Uns estão trabalhando, outros estão na casa, porque o cansaço do trabalho, do dia, não permitiu que ele viesse à casa de Deus. Por quê? Porque não está frutificado, porque ele tem que ser frutificado. Ele tem que estar alicerçado na palavra de Deus, ele tem que estar buscando a palavra de Deus, ele tem que estar vindo à casa de Deus, ele tem que estar na casa de Deus, ele tem que estar com o irmão que serve a Deus, buscando, junto. Porque se assim não for, meu irmão, a gente vai cair, a gente vai se desviar, e a gente vai pro buraco. E para sair do buraco, depois dá trabalho. É complicado. A palavra diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então nós temos que vigiar, nós temos que se cuidar, porque senão nós vamos cair, e para levantar vai dar trabalho. Dá trabalho. Vai ser muito jejum, muita oração, vai ser muita luta, vai ser muitos irmãos pagando preço por sua vida, por minha vida, se assim nós fizermos errado. Mas se nós fizermos certo, buscando Deus, não deixando as coisas nos afastar de Deus, Ele vai nos usar. E Deus, Ele quer nos frutificar, Ele quer nos usar. E essa noite Deus Ele quer transformar o nosso coração. Essa noite Deus Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer nos dar um novo. Uma vida nova Deus tem para nós. Um novo recomeço Deus tem para nós. Todo dia. Mas hoje Deus Ele está falando, é um divisor de águas na sua vida. É um divisor de água. Você escolhe, ou você vai para frente, ou você vai para trás. Para que lado você quer ir? Você coloca a mão no arado, você vai olhar para trás, ou você vai seguir em frente? Você vai desistir daquilo que eu tenho para você? José não desistiu. José correu do pecado, ele não desistiu. Ele queria Deus. E Deus Ele quer isso de nós, que nós venhamos querer Ele. Ele em primeiro lugar. Que hoje Deus Ele venha mudar os nossos pensamentos, que Ele venha mudar a nossa vida. José, ele foi preso, e mesmo assim ele não desistiu de Deus. Ele não desistiu de frutificar. E se fosse nós no lugar dele? E se fosse eu preso por algo que eu não fiz? Será que eu ia continuar crendo nesse Deus? Será que eu ia continuar firmado nesse Deus? Mesmo preso? Será que eu ia estar lá falando da palavra de Deus àqueles que lá estariam? E hoje, como está a nossa vida para com o nosso Deus? Como está o nosso coração para o nosso Deus? Como que está o nosso entendimento hoje? Do que eu devo fazer? Do que eu tenho que fazer? Deus Ele só quer uma coisa de nós: buscar-me-eis e me achareis,
Ele quer isso. Me busque, e você irá me achar, e você será uma árvore frutífera, se assim você fizer. Queria que o louvor viesse aqui. Deus, Ele quer nos usar, e Ele quer nos usar a partir de hoje, porque esse ano que inicia 2019, Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Deus, Ele vai fazer coisas que vão além do que nós pensamos. E Deus vai nos surpreender por coisas que Ele vai fazer usando a minha vida, a sua vida. Mas para isso nós temos que nos entregar a Ele, nós temos que nos derramar a Ele, nós temos que falar para Ele que hoje, Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Hoje, Deus, eu quero, Deus, viver uma nova vida, uma nova esperança, um novo viver. Eu quero uma nova casa, um novo lar, debaixo, Deus, das Suas asas, Deus. É isso que Deus quer. E Deus, Ele nos convida: se entregue, me busque. Se você, meu irmão, se você quer ser reconhecido como José, escolhido de José, Deus, Ele quer mudar a história da nossa vida. Ele quer mudar a história da sua vida, da minha vida. Você pode até pensar: mas eu não tenho pecado, eu não tenho errado, eu não tenho falhado. Mas Deus, Ele quer um novo recomeço, uma nova história de vida, uma nova história na casa de Deus, uma nova história na palavra de Deus, um novo começo com Deus. Se assim nós fizermos, Deus, Ele vai nos usar. É a palavra de Deus. Deus usou José, e Deus, Ele vai usar cada um de nós. Aonde nós estivermos, aonde nós fomos colocados, Deus, Ele vai nos usar. É a palavra de Deus que está nos falando. Ele quer nos usar. Ele quer que nós venhamos ser uma árvore frutífera. Abre comigo aí Gênesis 49. É isso que Deus quer de nós. Olha o que aconteceu com José. Quando Jacó abençoa seus filhos, no versículo 22 do capítulo 49, fala assim, ó: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos não se estendem sobre os muros. Os flecheiros lhe deram amargura e flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de seu pai, o qual te ajudará. Deus, Ele te ajudará. O Deus Todo-Poderoso, Ele te ajudará. Ele te abençoará com bênçãos do céu que vem lá de cima. E Ele vai nos usar. Você quer ser frutífero? Você quer mais esse Deus? É você e Deus, meu irmão. Quero que você saia do seu lugar, que você venha aqui na frente e fale com Deus. É você e Deus, não é eu e Deus. É eu e Deus. É você e Deus. É vida nova, é novo começo, é vida restaurada, vida edificada, vida transformada diante de Deus. É um novo começo que Deus tem para usar nossas vidas. E Deus escolheu você para frutificar nesse lugar. E se você quer frutificar nesse lugar, paga um preço para isso.
Se entrega a Deus, se derrame a Deus. Fale para Deus que você quer ser frutífero. Fale para Deus que você quer ser como José, que você quer ser reconhecido como um ramo. Pois tudo vem de ti, em todo instante. Contigo caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Tudo. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Te vou amar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, Tu és a direção, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. É esse Deus, é o próprio Deus, é Ele, Jesus, Ele que vos chamou, é Ele que chamou para essa nova e eterna glória. Depois de haverdes um pouco padecido, Ele mesmo aperfeiçoará. É Ele mesmo que confirmará em teu coração. É Ele mesmo que fortificará. É Ele mesmo que fortalecerá você. É Ele. É Deus. É Jesus. Se assim nós o fizermos, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a cada dia o Senhor nos ensina, Pai, o caminho que devemos nos andar. Que a cada dia, Pai amado, o Senhor nos mostra, Deus, aonde nós devemos estar. O lugar é na Tua casa, Deus. É este lugar, Pai amado, onde o Senhor vai nos usar. É neste lugar, Deus, que o Senhor nos fortificará, Pai amado. Deus Todo-Poderoso, eu sei, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor está nos regando, Pai amado. O Senhor, Deus, está regando cada um de nós, porque o Senhor tem um novo começo, Deus, nas nossas vidas, Pai.
E eu sei, Pai amado, que a partir de hoje, Pai amado, nós vamos começar a brotar, Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus Todo-Poderoso, nós vamos crescer em vidas, Pai amado, crescer espiritualmente, crescer, Pai amado, em pessoas, Pai amado, porque é o propósito que o Senhor tem para esta casa, para este lugar, Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Senhor vai usar cada um desses meus irmãos que aqui, Senhor Deus, fizeram presente, Deus, se entregando a Ti, diante de Ti, falando, Deus, que um novo começo eles têm diante do Senhor. Eles querem viver uma nova história no Senhor, Pai amado. E neste momento eu tenho a certeza, Pai amado, a convicção que o Senhor derrama água sobre a vida deles, Pai amado. O Senhor vai regando, Deus, cada um, Pai amado. E Deus Todo-Poderoso, eu sei que o entendimento que vem dos céus, Pai amado, será, Deus, vindo, Deus, sobre cada um. E cada um, Deus, receberá dos céus, Pai amado, porções dobradas, ó Deus. Cada um receberá, Pai amado, aquilo, Deus, que o Senhor tem para cada um, Pai amado. Cada ministério, ó Deus. Tudo aquilo que o Senhor já escolheu, ó Deus. Que o Senhor tem para cada um, Deus, o Senhor vai dar. Deus, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Pai amado, sabendo, Deus, que assim, Deus, será.